Bom dia novamente, obrigado a todos por terem vindo. Eu já fui bem apresentado, eu espero que vocês consigam ver aqui bem os meus slides, que há aqui um probleminha de contraste. Portanto, novamente, o meu nome é Pedro Miguel Cruz. Um outro aspecto que eu gostava de frisar aqui é que o meu background é em ciência da computação, mas eu desde muito cedo comecei a trabalhar com designers e com ateliês de design. E desse ponto de vista, comecei a desenvolver uma prática, que é a visualização de informação. Basicamente, a visualização de informação é uma área com fronteiras bastante difusas, portanto, é que tem uma gênese que vem de outras áreas também, como a computação gráfica, o design gráfico, a mineração de dados e a semiologia gráfica e até a interação. A mineração de dados só se usa em alguns projetos, não é? Não precisamos de ir a fundo na mineração de dados em relação à visualização. Mas em relação à semiologia, é, por exemplo, um aspecto muito importante em relação à visualização, na medida em que eu preciso estudar que tipo de formas é que servem para transmitir determinados tipos de dados. Ou seja, por exemplo, será que eu posso usar a cor para transmitir uma variável quantitativa? Será que eu posso usar uma área para categorizar determinados tipos de informação? Ou será que a área é melhor para, novamente, informação quantitativa? Portanto, este aspecto da semiologia gráfica também é um aspecto muito importante da visualização. E a visualização eu tento defini-la como uma prática que tenta sintetizar grandes quantidades de dados, mas para uma audiência alargada. Portanto, a visualização de informação, ela nasceu da visualização científica, que mais nos anos 80, com o progresso da computação gráfica, começou efetivamente a transmitir dados de forma diferente, mas mais para uma comunidade científica. Mais recentemente, a visualização já se caracteriza por efetivamente tentar transmitir mensagens a audiências mais genéricas, mais alargadas. E é nisso que eu tento trabalhar. Um outro aspecto também muito patente em visualização é que ela tenta apresentar histórias e, assim como pode permitir extrair histórias. Mas outra coisa bastante importante é que a visualização por si só pode apenas servir para dar forma a uma série de factos que nós já conhecemos. Nós já podemos conhecer os factos e temos uma quantidade de informação que tem uma forma abstrata e nós estamos-lhe a dar uma forma concreta. E desse ponto de vista, só por si, a prática de visualização faz sentido. Em cima disso, em cima de construir uma forma nova, eu também posso extrair histórias ou criar uma ferramenta que me possa permitir extrair histórias por parte de uma audiência alargada. Com relação ao design gráfico, aqui o principal ponto que nós temos com a visualização de informação é o objetivo de clarificar mensagens. Portanto, o objetivo de clarificar mensagens, de torná-lo visível o invisível. E eu posso começar por ilustrar isto com o primeiro caso da Ericsson, em que basicamente nós tínhamos quantidades gigantes de dados, de tráfego, de consumo de tráfego em redes da Ericsson no mundo inteiro. Não tínhamos informação sobre localização geográfica, portanto só sabíamos se estava na América do Norte, na América do Sul, se estava na Ásia, só tínhamos esse tipo de informação. Mas tínhamos um conjunto de 12 redes da Ericsson e tínhamos categorização de consumo de tráfego nestas 7 categorias. Portanto, a atualização de sistema, usar em redes sociais, navegação na internet, vídeo, partilha de arquivos, áudio e e-mail. Portanto, isto aqui é uma ilustração típica de um fluxo de dados durante minutos, segundos, horas, semanas e dias. E o que se faz é agregar todos estes dados. Cada um destes pontos corresponde a um determinado número de utilizadores a consumir tráfego na sua respectiva categoria. Então, o que se fez, muito simplesmente, foi construir um gráfico de área simétrico para cada uma das categorias. E cada uma destas categorias dá-me o volume de tráfego nessa rede. Depois, o que nós temos aqui são, então, as várias redes. E o processo é muito simples. Apenas pegamos nas 12 redes e as fundimos numa só.
E as fundimos numa só e tentámos então extrair este padrão que representa o padrão de consumo de tráfego de internet nas diferentes categorias, no mundo neste caso. Agora, algo que é importante frisar aqui é que nós, com esta experiência, com este case, não extraímos nada que já não soubemos. Ok? Temos as pessoas consomem menos à noite, ok, que o tráfego, o maior volume de tráfego é em vídeo playback, tá, ok, também não me surpreende. Mas efetivamente dei uma forma a este tipo de dados e é sempre o primeiro passo que nós temos de fazer para depois tentar explorar outras direções. Outro aspecto aqui interessante nesta visualização, e aí já é ligeiramente inovador, é que eu aqui tenho, portanto, um gráfico de áreas horizontal, distribuído simetricamente, mas eu tenho uma textura associada a cada área, portanto, a área não é sólida. E essa textura, portanto, cada pontinho representa-me uma determinada, representa-me um determinado número de utilizadores, de usuários, perdão. Um determinado número de usuários que estão a consumir internet naquela categoria. Então, o que nós conseguimos ver aqui é que, por exemplo, na categoria central de vídeo playback, nós temos muito menos densidade de utilizadores. Ou seja, há muito menos utilizadores a utilizarem muito mais tráfego. E desta abordagem, ou deste case, que eu penso teve uma abordagem bastante straightforward, eu quero tentar dar aqui o salto para vos explicar como é que eu faço visualização, ou como é que eu prefiro fazer, ou como é que eu sempre tento fazer visualização de informação. O importante aqui é sempre tentar encontrar uma componente lúdica, portanto, captar a audiência, tentar envolvê-la, fazer com que a visualização seja algo divertida. E assumo claramente um papel autoral, quando é possível. Na medida em que digo que a visualização é minha, ok? Existe aqui uma determinada visão e um tom gráfico que efetivamente podem ser meus. Porque existem visões de visualização extremamente puristas, na medida em que dizem que quem faz visualização, ou o designer da visualização, não é autor, que só existe uma maneira de se fazerem as coisas. Mas até nas abordagens mais clássicas, existem opções que se tomam. Portanto, eu posso optar por uma determinada primitiva de visualização ou outro determinado modelo. E só essa opção já aqui envolve um envolvimento autoral do designer de visualização. E com este papel autoral que eu tento ter, tento então inovar e usar novas linguagens, ou pelo menos que eu acho que são novas, que eu ainda não vi. E é deste ponto de vista que eu uso esta seguinte conceitualização para visualização. Portanto, eu tenho esta conceitualização de fotografias, retratos, caricaturas e desfiguramentos no contexto de visualização. E eu posso vos dizer que uma fotografia é a abordagem mais direta para a visualização. Okay? Portanto, é a translação mais direta do espaço dos dados para o espaço visual que eu consigo ter. E desse ponto de vista, tem uma componente autoral muito pequena. E em relação à fotografia, retrato, caricatura e desfiguramento, eu tento distingui-las de acordo com estes três aspectos. Portanto, o seu aspecto autoral, o espaço que eu tenho de clarificação de mensagens, portanto, da fotografia até o retrato, à caricatura, é suposto eu ter sempre um espaço constante de clarificação de mensagens, porque esse é o objetivo da visualização. Mas, efetivamente, quando entro num desfiguramento, já é um modelo de visualização que já distorce completamente a natureza dos dados, aí a minha potencialidade de clarificar a mensagem já se perde. Mas a minha componente autoral pode aumentar bastante. Mas aqui, os aspectos que mais me interessam são, efetivamente, eu trazer metáforas visuais e trazer exageros e distorções para a visualização. Ou seja, se eu usar uma metáfora visual bastante forte, como acontece nos retratos e nas caricaturas,
eu posso tentar transmitir uma mensagem mais forte com a minha visualização. Ou se eu exagerar certos aspectos nos dados, eu já não estou a ter uma visualização 100% precisa, mas estou a comunicar uma mensagem mais eficiente em relação a um determinado aspecto. Mas isto, de qualquer forma, é sempre com o espírito de não distorcer realidades, mas só dar ênfase em relação a um ou outro aspecto de uma grande quantidade de dados. Um exemplo que eu vos posso tentar dar, só para começar. À esquerda nós temos um mapeamento da palavra reis, nos Lusíadas. A única coisa que nós temos é um gráfico descendente que me retrata a ocorrência, o número de vezes que ocorreu a palavra reis por canto, nos Lusíadas. Pronto, certinho, eu chamo isto uma fotografia. Portanto, é um modelo de visualização bastante direto e que cumpriu aqui perfeitamente a sua função. No meu lado direito, eu já chamo isto um desfiguramento. Aqui eu estou a visualizar ou a desvisualizar, na medida em que não dá para ver muita coisa, dois grandes grupos de palavras, dois grandes grupos de personagens no Guerra e Paz do Tolstói. E aqui, em vez de eu apenas desenhar onde é que essas palavras ocorrem no livro, eu estou aqui a fazer um sistema de partículas que se aproxima das palavras e curva à medida que se aproxima delas. E então eu acabo por ter esta exploração quase mais artística dos dados. E eu isto já chamo de desfiguramento, porque a partir daqui eu posso tentar efetivamente extrapolar se eu tenho mais palavras vermelhas ou azuis, mas não consigo bem saber, não é? Portanto, este era o que eu queria deixar a clarificar, portanto, a diferença entre os dois extremos, entre desfiguramentos e fotografias. E agora eu queria vos mostrar mais um outro trabalho, em que eu começo com esta abordagem mais fotográfica, depois vou evoluir para um retrato, portanto, com uma metáfora forte, vou criar uma metáfora forte, posteriormente vou criar uma forma de distorcer o meu espaço por forma a ter finalmente a minha caricatura. Portanto, para este trabalho nós vamos ter fotografias, retratos e caricaturas sobre os mesmos dados. E os dados referem-se a 2 milhões de pontos GPS de veículos em Lisboa durante 2009, portanto estamos a falar de 1534 veículos, e o que foi feito para começar, na medida em que apenas tínhamos um mês, nós pegámos em todo esse mês e condensámos num dia. Era como se tivéssemos um dia virtual na cidade de Lisboa, um dia que sintetiza os padrões de todo esse mês. Portanto, a abordagem aqui novamente mais plana é colorir a fotografia. Nesta nossa base de dados nós também tínhamos informação sobre as velocidades de cada veículo e então dizemos 50 km a hora é uma velocidade boa, é ok, portanto é verde. Velocidades abaixo de 50 km a hora já tendem a aproximar-se mais dos vermelhos. E velocidades acima de 50 km a hora já são mapeadas como sendo verdes. Portanto, o que eu faço aqui, eu desenho os meus veículos todos ao mesmo tempo e eles deixam um pequeno rastro de 30 minutos cada um. E esse rastro tem a cor da sua velocidade. Oi, peço desculpa. Esta artéria maior é a segunda circular. Como podem ver, no início está bastante azulinha. Depois, à medida que nos aproximamos da hora do Reis, a cidade ilumina-se. A segunda circular fica mais verde, mais amarela. Portanto, amarelo já são velocidades bastante lentas. E acende-se a baixa. Esta zona aqui é a baixa, bastante vermelha. Portanto, conseguimos logo ter aqui uma impressão de como é que funciona a cidade, assim como o seu próprio ciclo. Agora tivemos outra hora do Reis e agora a cidade vai dormir. Agora, posso estar mais interessado em, ainda aqui dentro da fotografia, tentar realçar um pouco a fotografia.
Ou seja, eu destacar as áreas que são mais problemáticas em termos de tráfego na cidade de Lisboa e não apenas estar a olhar para artérias. Portanto, o que eu fiz aqui foi para cada rastro que é deixado por cada veículo, eu estou a preencher essa área. Okay? Estou a preencher essa área para velocidades muito lentas. Então, o resultado é este. Eu tenho uma sobreposição de formas, confere uma ideia de tridimensionalidade à minha visualização e, efetivamente, já consigo aqui realçar, efetivamente, as áreas mais problemáticas na cidade de Lisboa. Aqui também adicionei os pontos branquinhos, que são os veículos em si. E também é muito interessante visualizar esses pontos, na medida que podemos ver quais são os agrupamentos de veículos que ficam parados muito tempo. Às vezes é só um parque de estacionamento. Não quer dizer que haja um congestionamento, mas com esta abordagem também podemos ver efetivamente que localizações é que são usadas para armazenar veículos. Neste caso são veículos de distribuição, okay, de bens. Agora aqui, que finalizamos a nossa fotografia, podemos tentar dar um passo mais interessante e arranjar uma metáfora visual. A metáfora que aqui trouxemos foi a do tráfego como um organismo vivo, o trânsito como um organismo vivo, a cidade como um organismo vivo, e começámos primeiro a explorar a ideia de coágulos no trânsito. Então o que temos é apenas uma visualização muito minimal, a preto e branco, e quando os veículos estão mais lentos, eu desenho pontos vermelhos. Okay? E fico com esta impressão de um organismo com problemas de circulação, porque tem efetivamente coágulos em determinadas artérias. Depois também é muito interessante, porque só brincando com as cores e com o que eu decido visualizar, eu posso identificar aqui diferentes aspectos nos dados. Por exemplo, ali comecemos a ter umas bolas vermelhas bastante notórias, que não eram visíveis nas visualizações anteriores. Nós depois fomos investigar que pontos eram aqueles e eram apenas filas para uma cimenteira. Portanto, os caminhões, não é? Os caminhões iam pegar o concreto à cimenteira e ficavam em filas e então consegue-se ver, efetivamente, eles a reportarem tráfego GPS muito lento durante muito tempo. E é algo que não se conseguia ver nas visualizações anteriores. Ok, tenho a minha metáfora. Okay? A minha metáfora, o trânsito, a cidade como um organismo vivo. E agora, que distorção ou que exagero eu posso aqui dar à minha visualização? Para isso, pegamos na ideia de mapeamento cognitivo. Ou seja, se vocês estão à espera de ter trânsito lento numa determinada estrada, numa determinada rota, aí vocês podem percepcionar a distância como sendo mais longa, não é? Portanto, eu não vou tomar esta rota porque o tráfego lá é infernal, porque as velocidades são muito lentas, logo eu vou percepcionar aquela rota como sendo mais longe, okay? Mais distante. E vice-versa, não é? Se eu consigo ter uma velocidade muito elevada numa determinada rota, eu percepciono como sendo tendo uma distância mais curta. Portanto, aqui o interessante era conferir uma nova forma à minha cidade que se fosse alterando de acordo com o tráfego. Agora, juntamente com isto, vem um problema bastante complicado, na medida em que este tipo de abordagens pode ser feita, por exemplo, para cartogramas, mas se eu quero alterar o comprimento de um segmento de reta sem obrigar a distorção de outros segmentos de reta que estão conectados a eles mesmos, matematicamente isso não é possível. Ou seja, imaginem ali um triângulo, portanto 3 pontos interligados entre si. Eu tenho a minha área esta A, a minha área esta B. E imaginem que eu lá tenho uma velocidade lenta. Se tenho uma velocidade lenta, vou querer aumentar as distâncias. Ok, aumenta a distância de A e aumenta a distância de B. Mas imaginem que sobre C eu tenho uma distância, quero ter uma distância menor. Portanto, se eu aumento A e B, não posso diminuir
C ao mesmo tempo. Estão-me a fazer entender? C tem que aumentar também. Portanto, aqui temos um problema. E a solução que se arranjou aqui foi, então, vir aqui com uma aproximação. A aproximação é um sistema de molas que se vai adaptando à cidade. Portanto, é uma aproximação deste tipo de mapeamento cognitivo. E a primeira experimentação é a seguinte. Portanto, o que eu tenho é uma cidade que encolhe e distende. No início do dia, ela aparece bastante comprimida, até que chega a hora do rush. Ainda são 3 da manhã. Vocês não sei se conseguem ler as horas. Pronto. E o que eu usei foi também uma grelha para me ajudar então a distorcer esta cidade. Eu, para cada artéria, calculo... aqui temos a nossa hora do rush, finalmente, portanto a cidade está-se a estender. Eu, para cada artéria, calculo as velocidades médias ao longo do dia, naquela artéria, e depois faço a distorção da cidade de acordo com os desvios em torno dessa média. Ou seja, neste caso, a cidade está toda verde, não há desvios em torno da média. Não significa que as coisas estejam a funcionar bem, mas estão a funcionar de acordo com o esperado. Portanto, nesta hora em que ela tem esta configuração, está toda verde, é a minha cidade esperada, é a cidade que eu espero. Okay? Já estou à espera que sejam assim as coisas. Mas depois, na hora do rush, novamente, a cidade estende-se e depois, de madrugada, volta-se a comprimir um pouco. Agora que eu tenho este meu modelo para exagerar, distorcer e aproximar uma determinada visão, uma determinada abordagem para a visualização deste caso em concreto, eu posso juntar isso com a metáfora visual que eu comecei a esboçar anteriormente. Então, concretizamos isto como, novamente, a cidade como um sistema circulatório, as artérias são veias, a espessura das veias está relacionada com o volume de tráfego nessas veias. E se a cor das veias também está relacionada com a velocidade nessa veia, portanto, se o sangue fica mais escuro, o tráfego é mais lento, ok? E se o sangue é mais claro, é como se fosse tráfego mais alto, portanto. O sangue mais escuro é como se fosse quase sangue coagulado. E temos novamente aqui a minha cidade a distender-se, a comprimir e a mudar de forma de acordo com o fluxo do dia. Pois, algo muito interessante também dá para ver com esta abordagem é a relação entre volume e velocidade. Porque eu às vezes posso ter artérias muito gordas, não é? Mas o sangue lá está a circular bem, então ótimo, beleza, não é? E nas outras visualizações anteriores, isso já não dá para distinguir tão bem. Portanto, isto tem essa vantagem. E depois também tem uma vantagem muito boa em que eu consigo identificar rapidamente quais são as artérias mais complicadas na cidade de Lisboa. Olhando para aquelas que estão mais coaguladas. Eu agora posso refinar isto ainda mais. Isto já foi feito com a ajuda do meu centro de investigação. Trouxemos esta visualização quase aqui para um desfiguramento. Refinámos mais a metáfora, na medida em que agora temos mesmo quase glóbulos sanguíneos a circular dentro das veias, não é? E a pulsar, a fazer as veias a pulsarem, e exageramos mais estas distorções. Portanto, temos ali a segunda circular que esticou e dobrou completamente a cidade. E lamento muito, isto está muito mais giro no meu monitor. Giro é bonito. Okay. Está muito mais bonito no meu monitor. Okay. Agora, como vocês viram, este tipo de abordagem foi bastante pictórica, às vezes quase artística em alguns aspectos, foi bastante exploratória, não é? Mas usámos estes conceitos formais de caricatura, de desfiguramento, de retrato, metáforas, etc. E então, e se eu conseguir ter estes mesmos conceitos, para uma visualização mais funcional? Então, o que eu tenho aqui, neste caso, também é sobre tráfego, e é uma visualização de pontos de ónibus em Singapura.
Eu chamei isto uma metáfora funcional. Primeiro, existem várias camadas de dados. Eu tenho dados sobre a localização dos ónibus que estão parados naquele momento, a quantidade de passageiros que estão no ónibus naquele momento, naquele ponto de ónibus, e o valor das passagens que foram pagas naquele ponto de ónibus, porque lá os passageiros pagam à saída e só pagam o trajeto que andaram, que circularam. Então eu aqui desenvolvo uma lente, que eu chamo de especial, porque é uma lente extremamente exagerada. Normalmente para este tipo de abordagem faz-se uma lente tipo fisheye, que é mais uma projeção sobre um semi-hemisfério, ou seja, é como se fosse uma lupa. Okay. Eu quero uma lupa aqui porque é importante eu poder ver os padrões globais na minha cidade e também fazer uma exploração local. Eu efetivamente encontrar pontos de ónibus problemáticos e saber os nomes deles e saber quantos ónibus lá estão, mas também ver o padrão da minha cidade. E o problema é que, das duas uma, ou temos o clássico sistema de zoom, não é? O clássico sistema de zoom basicamente dá muito facilmente para vocês se perderem no espaço, ou então usamos uma lente, tipo fisheye, mas a lente tipo olho de peixe não amplia o bastante. E então nós desenvolvemos uma lente que funciona em tempo real e amplia bastante os dados. Então o resultado é mais ou menos este. E deixem-me tentar mostrar como é que funciona. Ok. Portanto, esta aplicação aqui a funcionar, eu tenho ali 3 ícones à esquerda onde eu posso selecionar uma das 3 camadas de dados que eu quero visualizar. Esta aplicação está pronta para funcionar em tempo real, apesar de eu poder aumentar a velocidade de visualização, porque neste momento os dados ainda estavam disponíveis offline, não havia ainda um streaming de dados real, mas estava preparado para funcionar em tempo real. Então a lente funciona assim. Como podem ver, eu consigo não ter descontinuidades no espaço e tenho zooms até ao nível da rua, não é? Eu estou a ver a minha cidade toda e consigo chegar ao ponto de ver o nome da rua ao mesmo tempo. Aqui estou a visualizar, neste caso, são os montantes pagos em cada ponto de ónibus. Aqui são números, para cada um destes pontos eu vejo números que são uma lista que dizem os ónibus que estão parados, lá naquela altura, o número do ónibus. E depois também posso brincar aqui com o zoom e com o raio e com a ampliação da minha lente. Ok, isto foi o que eu chamei de uma visualização mais funcional. Na medida em que usei uma metáfora, usei distorções, usei exagero. Aqui a metáfora foi um pouco mais leve, porque era só uma lente, mas de facto usei e tem um propósito bastante funcional. Agora aqui uma caricatura, que também não é uma exploração eventualmente tão artística como estes anteriores trabalhos da cidade de Lisboa em específico, mas que tem um propósito lúdico e educativo. É uma visualização do declínio de 4 impérios marítimos, o britânico, o espanhol, o francês e o português, do século XIX e XX. Agora deixem-me ver se eu vos arranjo som para aqui. Um momentinho. Há som? Não há som? Há som ou não? Há som? Não tem som? Então, o que nós temos são formas que representam cada um dos impérios. Essa forma tem uma área que corresponde às possessões territoriais de cada um desses impérios. E o que eu queria transmitir aqui era uma ideia de volatilidade, de algo caótico, algo hierárquico e também efêmero. Portanto, o que eu tenho são formas bastante frágeis, que colidem umas com as outras e que se vão dissipando e desintegrando ao longo do tempo
dando origem a novas nações e a novos territórios. Portanto, o que eu tenho são formas que crescem quando absorvem novos territórios, formas que se desintegram, explodem em novos territórios e formas que encolhem quando perdem esses territórios. Portanto, a primeira experimentação foi algo que era bastante agressivo. Portanto, eu tinha, quando surgia o período da independência, eu disparava os novos territórios. Então isto foi refinado para se usar um sistema de molas que dá para implementar este comportamento de corpos moles, onde efetivamente a minha evolução é muito mais refinada. Depois existe aqui outro aspecto que eu já vos vou descrever. Okay. Eu vou ver se está... Quer dizer... Tem só uma musiquinha de fundo que eu acho que era boa, então queria mostrar, mas deixem lá, eu vou falando. Portanto, temos o Império Britânico, o Espanhol, o Português e o Francês. Acabámos de ter a independência das 13 colónias dos Estados Unidos. Não se vê muito bem, mas imaginem, era aquela bolinha ali. Aqui tivemos o Louisiana, que na altura era francês, e o que se passa é que quando estes novos territórios surgem, eles vão tentar ir para a sua localização geográfica. Portanto, vocês podem ver que daqui a pouco já vão ter a América do Sul completamente formada. Já tiveram ali o Império do Brasil, ok, a independência, e agora, como podem ver, está-se ali a formar a América do Sul à vossa esquerda. E do Norte também. Okay. Portanto, aqui temos o apogeu do Império Britânico. Portanto, aqui eu não ilustrei as aquisições territoriais, portanto, só estou a ilustrar quando eles se desintegram, mas ainda assim eles aumentam a sua área. Agora aqui um pouco mais à frente, eu não consigo avançar o vídeo, vamos ter que esperar um pouquinho, lamento. Vamos ter um momento muito dramático, que é a desintegração do Império Francês em 1960, quando perdem, ou quando concedem independência a quase todas as suas colónias africanas. Aqui tivemos o Canadá e acho que foi a África do Sul. Exato. Okay. Depois existiu aqui estes dados foram trabalhados um a um. Nós estamos aqui a falar de mais de 100 eventos de independência históricos. E às vezes é um pouco difícil de determinar qual foi a data da independência, porque às vezes há declarações, depois só é reconhecido 10 anos depois. Ok, desintegração do Império Francês, 1960. Okay. Agora tem ali os portugueses, que foram aqueles que ficaram mais tempo agarrados, até 75. Em 75, Angola, Moçambique, São Tomé e Timor. Agora só temos aqui em 97 e em 98, quando os britânicos viajam meio caminho para dar à luz Hong Kong e Macau também viaja meio caminho para dar à luz Macau, em 99. Okay. Pronto. Isto é o que eu chamo de uma metáfora, uma visualização lúdica que pode ser usada para sintetizar 2 séculos de história, não é? Num vídeo de 3 minutos. Okay. Agora existe aqui também uma visualização nova, portanto acabou de sair do forno, eu estive a trabalhar bastante nela antes de vir para aqui, porque como estava a vir ao Interaction South America, pensei, que tal ter alguma coisa mais interativa, não? Era uma boa. Tenho um vídeo no YouTube, mas assim se o povo puder clicar, ou outra estratégia de interação pode ser mais interessante. Então, primeiro quero frisar que é só um protótipo, ainda não está pronto. Portanto, ainda estamos a trabalhar nele, mas também usei estas noções de retrato e de caricatura, porque tem aqui algumas distorções, mas aqui de forma interativa. Portanto, o que nós temos é uma visualização que se chama um ecossistema político-empresarial. Portanto, é uma visualização de 115 currículos de políticos portugueses que pertenceram a grandes empresas e
tiveram em altos cargos governamentais. E é uma visualização que se propõe como sendo um retrato exploratório. Portanto, eu não queria... esta lista é pública, portanto, quero fazer algo mais interessante do que um PDF ou do que uma lista de Excel, ok? Quero fazer alguma coisa mais interessante. Então, quero que as pessoas se envolvam e de forma quase divertida explorem, descubram novos políticos, descubram novas empresas e consigam extrair este tipo de relações. Portanto, ela não tenta ser uma ferramenta para eu extrair todas as estatísticas e fazer visualização de redes com grande precisão, mas tenta ser um retrato que force então a descoberta e a exploração lúdicas. Portanto, o que eu tenho são, novamente, bolinhas, não é? Portanto, isto é tudo sobre bolinhas, que são empresas. As empresas têm um tamanho que é proporcional ao número de políticos que as frequentaram. E depois eu tenho um ser, que aqui não dá para ver muito bem, que está a circular a empresa. Quando ele fica lá a circular a empresa, é proporcional ao tempo que ele passou nessa empresa. Agora, eu aqui até me vou arriscar e eu tenho um vídeo sobre a aplicação, mas eu vou aqui tentar mostrar mesmo a funcionar. Portanto, isto neste momento está a funcionar em Canvas. Okay. Portanto, temos aqui apenas uma pequena exploração, uma pequena apresentação do que é uma empresa, o que é um político, certinho? Pronto. E agora tenho aqui todos os meus políticos a saltarem de umas empresas para as outras e todas as empresas a cinzento. Agora, o que eu posso fazer aqui é descobrir estas empresas. Okay? Grupo Melo, Banco Portugal, etc. Posso explorá-las e clicar nelas. Por exemplo, posso ir aqui ao Banco Portugal e depois tenho apenas as empresas que partilham os mesmos políticos associadas e tenho à direita, que não se vê muito bem, mas vê-se aqui bem, acreditem, uma lista de políticos. E depois consigo ver o cargo deles e consigo ver efetivamente a quem é que corresponde cada um destes seres a circular em este universo de empresas. Por exemplo, este é o António de Sousa, consigo ver que o António de Sousa está ali, é que ele tem a bolinha à volta. Certinho. Eu depois posso voltar a regressar atrás e posso fazer algo mais interessante também, que é, se eu tentar encontrar políticos, então eu posso também tentar clicar neles, eles ficam um pouco mais lentos. Então eu consigo efetivamente apanhá-los. Podemos ir aqui ao... Não, eras tu. Pronto, vamos passar ao Daniel Sanches. Okay. E como podem ver aqui, este político tem apenas participou ou teve apenas 5 cargos. Os cargos estão descritos cronologicamente à vossa direita e como podem ver, ele de cargo para cargo, ele ilustra ali à direita em que empresa em que ele está a participar. E depois existe uma cor que se pode deduzir facilmente, que é uma cor política. Portanto, os vermelhos, os rosas e os azuis pertencem a partidos diferentes. Pronto. E eu aqui consigo ver, navegar e procurar as relações entre empresas e quais são as empresas que têm mais este tipo de acontecimentos e etc. Ok. Certinho. Como eu vos disse, isto é só um trabalho em progresso, mas que tenta usar então aqui
estas noções de caricatura e retrato para aqui uma posição quase de visualização de intervenção, ou seja, as pessoas sabem que isto acontece, as pessoas sabem que isto é assim, mas estou a dar uma forma às coisas e estou a dar nomes às coisas. Estou a dizer, quem é que anda a fazer isto? No futuro será também interessante eu poder selecionar efetivamente os políticos que achar mais interessantes, construir uma lista e depois ter uma evolução temporal das participações desses políticos em empresas, por exemplo. Porque para já nós perdemos um pouco na exploração. E é tudo. Se quiserem falar comigo, podem ir ao meu website, está lá o meu e-mail. Muito obrigado.